E a Polícia Federal realiza mais uma operação na manhã desta sexta-feira contra uma organização criminosa acusada de práticas de crime de lavagem de dinheiro e peculato. Pelo menos 4 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, 2 no Distrito Federal, 1 em São Paulo e em Niterói, no Rio de Janeiro também. E é para lá, para o Rio, que a gente segue para falar ao vivo com o Rodrigo Viga, que tem informações, atualizações dessa operação que começou agora há pouco, né, Viga? E ao que tudo indica, tem, inclusive, o envolvimento está entre os investigados o pai de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive é general do Exército, correto? Perfeitamente, Lívia. Bom dia para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, os dois serviram juntos. General do Exército Mauro César Cid, pai do famoso ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, é um desses 4 alvos dos mandados de busca e apreensão que foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Lívia, Tiago, ouvinte, espectadores internautas da Jovem Pan, ainda no âmbito daquela apuração do STF que foi denominada, batizada de milícia digital. Como você bem disse, Lívia, são 4 MBAs, como se dizem, né, mandados de busca e apreensão sendo cumpridos na capital federal, em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de Niterói. O pai do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, Mauro César Cid, general do Exército Brasileiro, é um dos alvos desse mandado de busca e apreensão. É a Operação Bíblia, que foca aí crimes como peculato e também lavagem de dinheiro. Segundo informações passadas agora pela Polícia Federal, os suspeitos, alvos dessa Operação Lucas, melhor dizendo, né, 12/2, nesta sexta-feira em 3 cidades brasileiras, os investigados teriam convertido dinheiro em espécie e ingressaram com o patrimônio pessoal dos investigados. Na verdade, foram bens que foram destinados ao Estado brasileiro, segundo as investigações, que teriam sido desviados e entregues para outros fins, outras destinações. É isso que esses mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal querem apurar, querem investigar, querem se aprofundar, mas a notícia da manhã desta sexta-feira é que um dos alvos desse mandado de busca e apreensão expedido pelo STF, que está essa operação sendo cumprida pela Polícia Federal, é o general do Exército Brasileiro, pai do coronel Mauro Cid, uma peça importante naquele caso das joias, o general do Exército Brasileiro, Mauro César Cid. Ainda segundo a nota da Polícia Federal, os investigados são suspeitos de utilizar a estrutura do Estado brasileiro para desviar bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras em missões oficiais e representantes do Estado brasileiro por meio de venda desses itens no exterior. Mais detalhes sobre essa nova operação da Polícia Federal, batizada de Lucas 12/2, a gente traz aqui ao longo da programação da Jovem Pan, Lívia. Combinadíssimo, informações de última hora, de fatos que estão acontecendo neste momento, passadas agora pelo Rodrigo Viga para a gente. Agora, Viga, é bom a gente lembrar que o general Mauro Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cid, tem uma proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se não me engano, foi colega dele na Academia de Agulhas Negras. Então, é possível que o entorno do ex-presidente esteja preocupado com o desdobramento de mais um caso envolvendo pessoas próximas do ex-presidente? Você tem apurações a respeito disso para a gente? Todos atentos, ligados aos desdobramentos dessa investigação da Polícia Federal, até porque, quando a gente fala em Mauro Cid, logo lembra do coronel que foi ajudante de ordens. E agora, essa investigação da Operação Lucas engloba, né, embute, inclui também o pai do coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, general Mauro César Cid. Então, estão todos atentos, ligados, monitorando os desdobramentos dessa operação para saber se vai respingar, se vai ter consequências, se tem algum tipo de conexão ou é apenas a citação de nomes de pessoas que pertencem à mesma família e a grupos relativamente próximos, viu, Olivia?
Rodrigo Viga segue acompanhando, então, as informações a respeito dessa operação da Polícia Federal nesta sexta-feira. Bom, agora são 8h12. A gente segue falando sobre essa operação em andamento nesse momento no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. E o documento que a Jovem Pan já recebeu da Polícia Federal diz o seguinte: os investigados são suspeitos de utilizar a estrutura do Estado brasileiro para desviar bens de alto valor patrimonial, entregues por autoridades estrangeiras em missões oficiais e representantes do Estado brasileiro por meio da venda desses itens no exterior. Os valores obtidos dessas vendas foram convertidos em dinheiro, em espécie, e ingressaram no patrimônio pessoal dos investigados por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem, a localização e a propriedade dos valores. O documento da PF prossegue dizendo o seguinte: os fatos investigados configuram, em tese, os crimes de peculato e lavagem de dinheiro, como destacou o Rodrigo Viga. As ações ocorrem dentro desse inquérito policial que apura a atuação do que se convencionou chamar milícias digitais, em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal. O nome da operação é uma alusão ao versículo 2.2 da Bíblia, que diz: não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto, que não venha a ser conhecido. Então, só para acrescentar a informação, as equipes da Polícia Federal estão nesse momento nas ruas em endereços ligados ao general do Exército Mauro César Lorena Cid, pai do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Barbosa Cid. Inclusive, você que nos assiste, essas são as imagens dele quando prestou depoimento à CPI. Ele se recusou a responder todas as perguntas, tinha amparo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele apenas fez uma explanação de 15 minutos e se recusou a responder as questões. Essa operação foi autorizada, então, pelo Supremo nesse inquérito das milícias digitais e faz referência a um outro tema também ligado ao entorno do governo passado, a suposta tentativa de vender de forma ilegal presentes que foram entregues ao governo por delegações estrangeiras. Mauro César Lorena Cid, general do Exército, foi colega de Jair Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras nos anos 70 e durante o governo o militar ocupou um cargo federal em Miami, que é ligado à Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e também Investimentos. Então, de qualquer forma, há esta operação em andamento. Não é mandado de prisão, mas sim mandado de busca e apreensão em residências ou locais que são ligados a essas pessoas investigadas. Mais uma operação da PF em andamento. A Jovem Pan continua acompanhando. 8h15. Repita. 8h15. Seguimos falando sobre essa operação deflagrada na manhã de hoje, mais uma pela Polícia Federal. Amanda Klein, para fazer uma análise para a gente, como o Tiago trouxe as informações para a gente agora há pouco, Amanda, por meio dessas informações repassadas pela Polícia Federal a respeito dessa operação, tudo indica que presentes que foram dados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a integrantes de comitivas que fizeram viagens oficiais durante o governo Bolsonaro, estão na mira dessas investigações que apuram a existência de uma organização criminosa. Queria te ouvir a respeito disso, se você tem mais informações a respeito dessas apurações que a gente está acompanhando agora. A operação está sendo realizada neste momento. Lívia, a investigação está escalando, né? E as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Você lembra que isso começou com a história das joias da Arábia Saudita, reveladas pelo jornal O Estado de São Paulo, e logo foi divulgado também que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, esse secretário particular, faz tudo, imprimiu todo tipo de esforço para tentar reaver as joias, aqueles colares avaliados em mais de 5 milhões de reais, dados supostamente para a primeira-dama. Foram vários estojos, pelo menos
menos 3 estojos de joias milionárias, entre os quais esse colar, que ficou muito tempo, foi trazido pelo ministro de Minas e Energia, dado de presente para a primeira-dama. E ele enviou um oficial no apagar das luzes do governo Bolsonaro em dezembro, num avião da FAB, para o aeroporto de Guarulhos, para tentar, junto à Receita Federal, reaver esse colar. E agora fica demonstrado que parece que a família Cid tinha muitos interesses, além de agradar o presidente Bolsonaro, mas de oferir lucro com a venda dessas joias. É isso que pode ser deduzido dessa operação hoje contra o pai, Mauro Lorena Cid, que, como o Thiago bem explicou, foi colega de Jair Bolsonaro na AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, na turma de 1970, né, na década de 70. Veja que eles têm um vínculo familiar de longa data. E o filho, o tenente-coronel Mauro Cid, que é esse ex-ajudante de ordens que está preso até agora, pela falsificação da carteira de vacinação. Mas essa operação trata dessa venda de joias. Recentemente também foram divulgados os e-mails em que Mauro Cid foi encontrado na lixeira de e-mails de Cid, e isso repassado à CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro, em que ele trata da venda do Rolex, que Bolsonaro teria ganhado numa visita à Arábia Saudita em 2019. É uma secretária, uma ajudante de Mauro Cid que faz essa intermediação, até porque ela fala inglês, e ele queria vender esse relógio, é disso que tratam os e-mails, por $60 mil, um relógio ali cravejado de brilhantes, de pedras preciosas. E tem um outro capítulo também em que o Mauro Lorena, nas contas de Mauro Cid, também em outras reveladas pelo COAF, documentos revelados pelo COAF, as contas de Mauro Cid, do filho, né, de julho de 2022 a maio de 2023, mostram transações de R$3.700.000, incompatíveis, patrimônio incompatível com a renda de Cid, que era de R$26 mil bruto. Esse era o salário mensal bruto. Em menos de um ano, pouco mais de 6 meses, ele tinha transacionado quase R$4 milhões em suas contas. A PF está seguindo, parece que vai tirando uma pena e vai saindo a galinha toda, como falaria o finado ministro do STF, Teori Zavascki. Também tem uma reportagem no site Metrópolis, né, do início desse ano, logo que Mauro Cid foi preso, que mostra a fortuna americana da família Cid. E tem fotos de mansões na Califórnia do irmão Daniel Cid, que já até havia sido investigado pela Polícia Federal pela disseminação de fake news. E esse patrimônio todo em 2 mansões na Califórnia, mais uma casa em Miami, somam R$13 milhões. Estão em fotos, para quem quiser ver no site da revista, no site do Metrópolis, depois foi divulgado por outros veículos de comunicação também. A PF está seguindo o rastro dessas investigações e parece que está chegando que isso abarca de alguma forma a família toda. Só para encerrar meu comentário, cumpre lembrar que o Mauro Lorena Cid, o pai que está sendo alvo desses mandados de busca e apreensão hoje, sempre mostrou muita preocupação e desconforto com o abandono de seu filho logo que ele foi preso, tanto que eles mudaram de advogado, até para um advogado especialista em delação premiada. Houve essa mudança, essa troca, ele ficou muito desconfortável, inclusive falou com outros generais, colegas de exército, de farda, pedindo algum tipo de apoio para o seu filho. Parece que esse cenário vai ficando cada vez mais difícil e distante à medida que o próprio pai se vê envolvido nas investigações. Bom, Davi, lá mais uma operação da Polícia Federal, nessa semana já tivemos outra, e esse foco dessas investigações, isso mostra o quê? O que isso pode revelar para a investigação? Olha, é preciso colocar 2 pontos aqui. Primeiro, peculato é crime. Então, se for cometer o crime de peculato, isso é crime e tem que ser punido, não há dúvida nenhuma. Agora, essa história de venda de presentes no mercado, quase no mercado paralelo para enriquecimento. Agora, é preciso não só ter mandado de busca e apreensão, mas provar que houve esse aumento patrimonial de tanto do Mauro Cid como do pai. É preciso que as coisas comecem a se conectar, porque senão fica um pouco o que eu chamo dessa espetacularização das investigações, que é algo muito grave. Tudo bem, vender um relógio de $30 mil, o outro, a joia está lá no cofre, enfim, mas o que eu estou dizendo, o ponto seguinte, tem que provar que houve peculato. Se é peculato, isso é crime e precisa ser enquadrado e precisa ser preso, não há dúvida nenhuma disso. Agora,
tentar usar toda essa investigação para tentar chegar ao presidente Bolsonaro, que há uma ligação desde compra de presente, aí que eu digo que é o forçar a barra nessas coisas. Nesse momento que esse país está tão polarizado, tão dividido, a gente precisa colocar as coisas no seu devida escala. É crime, tem que ser punido. Agora, tentar criar isso uma grande confabulação, não tem nada a ver, gente. 3 milhões de dólares não tem nada a ver com 120 bilhões que foram roubados durante a Petrobras. Está todo mundo solto, não só a Petrobras, mas nos outros casos de Lava Jato, e está todo mundo solto disputando a eleição. Então, o Brasil precisa se fazer cumprir a lei, mas também não pode depois passar panos naqueles que cometeram crimes no passado e que hoje estão soltos, inclusive disputando a eleição e se elegendo. Esse é o grande problema no Brasil. Todos os crimes têm gravidade, precisam ser apurados. Agora, vamos fazer uma dosimetria aqui, de escala entre uma coisa e outra. Agora, Beraldo, até aqui, pelo menos, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente ou do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem segurado a onda, tem segurado a barra, segue preso no caso da suspeita de adulteração de cartões de vacina, segue preso por causa disso, mas responde a outras questões, participou da CPMI dos atos de 8 de janeiro, a respeito desses presentes ele também segue sendo investigado na PF, a respeito do Rolex, do caso Rolex, da tentativa de venda, como a própria Amanda trouxe agora a informação para a gente. Mas a partir do momento que o cerco se fecha, colocando dentro desse cerco o pai dele, o general Mauro Cid também, será que é uma pressão a mais para que haja um acordo de delação premiada? Pois é, Lívia, a gente precisa organizar essas informações todas que estão sendo colocadas. Primeiro, como você disse, Mauro Cid foi preso por adulteração de um cartão de vacina dele, da esposa, da família, enfim, com suspeita de que teria também operado a adulteração de um cartão de vacina para o ex-presidente, a quem ele servia, ir para os Estados Unidos. Isso aí, pelas notícias que correram depois, não se confirmou aparentemente. O fato é, se a adulteração de cartão de vacina é motivo para uma prisão preventiva, como a gente está vendo no caso do Mauro Cid, é porque este tipo de crime tem um interesse enorme para a justiça, para o sistema de saúde. Só que eu não vi ninguém mais ser preso por causa deste ato. E vocês acham que só o Mauro Cid falsificou cartão de vacina? Eu tenho certeza que não. Então, a gente precisa ver que há ali um contexto que não é só isso. Aí vem toda a questão das joias, que ele teria ali tentado vender relógio e tal, e vai se investigando. Agora, o processo precisa correr, a investigação precisa ser feita. Os crimes no Brasil precisam ser punidos. Tenente-coronel Mauro Cid era ajudante de ordens do presidente da República. É óbvio que serve de exemplo para que crimes cometidos por ele sejam punidos e que se entenda no Brasil que não tem figurão que vai ficar impune diante de crimes que comete. Então, isso é importante a gente estabelecer agora. Pegar, como colocou a Amanda, mas o irmão dele tem um patrimônio nos Estados Unidos. Calma, vamos lá. O que o irmão dele faz ou deixa de fazer é problema do irmão, até onde consta, a menos que haja uma relação direta e objetiva de que o tenente-coronel Mauro Cid roubou ali uma quantidade enorme de presentes recebidos e vendeu no mercado paralelo e esquentou esse dinheiro que passou para o irmão que comprou imóveis nos Estados Unidos. Não dá para fazer essa acusação. Supõe-se que o irmão dele tem lá uma vida, um trabalho, eu não sei quem é, não sei o que faz, não sei o que pensa. Mas nós não podemos sair a partir de uma presunção dessa, condenando alguém que tem um patrimônio nos Estados Unidos. Até porque, a Amanda falou em 3 milhões de reais, são aproximadamente 600 mil dólares. Para o mercado norte-americano, ter 3 imóveis nos Estados Unidos com 600 mil dólares, isso é nada. É só estudar qual é o mercado imobiliário de Miami, que teve um boom imenso, sobretudo em razão da pandemia, e o mercado imobiliário de Los Angeles. Então, vamos com calma para a gente não colocar todo mundo na mesma cesta e querer parecer que é uma organização criminosa familiar, porque isso seria leviano da nossa parte assumir. E, obviamente, quando você tem uma busca e apreensão na casa do pai de um preso, a pressão em cima desse preso
só aumenta. E me parece muito óbvio que essa investigação das milícias digitais que viraram essa, né, que agora pegam aí o pai do tenente-coronel Mauro Cid, querem que ele fale alguma coisa que traga para essa confusão o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver o que acontece a partir de agora. Bom, qualquer novidade a gente volta a falar sobre essa operação. Agora são